Quando dizemos silencioso, estamos nos referindo a uma situação em que você não ouve absolutamente nada. E na verdade, o verdadeiro silêncio você não vai experimentar aqui na Terra, mas sim no espaço. Sim, o silêncio do espaço. Esse é um tipo de silêncio fora do nosso mundo. E de acordo com alguns astronautas que já passaram por isso, esse silêncio muda completamente a vida deles. Em abril de 2026, 4 astronautas viajaram novamente para longe da Terra. Mais longe do que o ser humano já chegou em mais de 50 anos. Mas há uma coisa sobre essa missão que quase ninguém sabe. Dentro da espaçonave Orion, havia um pequeno objeto que um dos astronautas discretamente incluiu em seus pertences pessoais. Não era um gadget nem um instrumento científico, mas sim uma Bíblia. Esse astronauta era Victor Glover, o piloto da missão Artemis II. Ele é uma pessoa apaixonada por ciência, mas também é um homem de fé. Glover é conhecido por ser cristão. E alguns dias antes do lançamento, enquanto estava diante da mídia e de milhões de espectadores ao redor do mundo, ele disse algo que muitos não esperavam. Ele não falou sobre sucesso, não falou sobre história e muito menos sobre ser um herói. Enquanto nos aproximamos do domingo de Páscoa, pensando nas culturas do mundo, independentemente de celebrar ou acreditar em Deus, esta é uma oportunidade para lembrarmos onde estamos, quem somos, que somos todos iguais e que precisamos passar por isso juntos. Em vez disso, ele pediu orações. Com uma voz calma, disse que deveríamos rezar pela tripulação, assim como pelas pessoas que os apoiam em todo o mundo. Mas, segundo Glover, há uma missão ainda mais difícil do que ir ao espaço. E essa é a espera de suas famílias aqui na Terra. Enquanto eles se afastam do planeta, há esposas, filhos e pais que ficarão para trás todos os dias esperando que eles voltem em segurança. Por isso, antes de viajar para a Lua, ele decidiu levar a palavra de Deus para dentro da nave espacial, não como enfeite, não para se exibir, mas como força para sua alma, porque ele sabe que, enquanto se afasta mais de 252 mil milhas de tudo o que lhe é familiar, a tecnologia sozinha não é suficiente. Ele também precisa de fé. Fé para enfrentar o que é incerto. Fé também para compreender um lugar que quase não pode ser explicado. E fé para não se perder no meio do imenso universo. Por causa da imensidão do espaço, é fácil sentir o quão pequeno o ser humano realmente é. Mas para Glover, há algo em que ele se apega. Não importa o quão longe o ser humano chegue, a presença de Deus nunca desaparece. E o mundo ainda não sabia que daquele silêncio do espaço, Glover diria palavras que marcariam o coração de milhões de pessoas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Apesar disso, a missão Artemis II é composta por Narid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, 4 pessoas que dedicaram muito tempo de treinamento, esforço e sacrifício para uma das missões espaciais mais importantes do século XXI. A bordo da espaçonave Orion, eles viajaram mais longe do que quase todas as pessoas na história. Eles superaram alguns recordes estabelecidos na época das missões Apollo. Por vários dias, ficaram flutuando entre a Terra e as estrelas, cercados por um silêncio impossível de experimentar aqui na Terra. E de acordo com muitos astronautas, é uma sensação diferente quando você vê a Terra de tão longe. É lá que você de repente percebe que todos os problemas da humanidade, como todas as guerras, todo o dinheiro, os países, toda a história da humanidade, cabem apenas em uma pequena e brilhante esfera, flutuando no meio de um universo extremamente escuro. Quando você vê isso com seus próprios olhos, algo muda dentro de você. Durante muitas décadas, muitos astronautas tentaram descrever essa experiência, mas quase todos dizem a mesma coisa. Não é simplesmente bonito. Em vez disso, dizem que isso sacode a alma, porque pela primeira vez você vê o quão pequeno é o ser humano e o quão vasto é a criação de Deus. E no silêncio do espaço, há astronautas que dizem que foi lá que sentiram algo que estava adormecido dentro deles há muito tempo. É como se, quanto mais eles se afastam da Terra, mais eles pensam em perguntas mais profundas sobre a vida, sobre a existência e sobre o próprio Deus. Mesmo assim, em um instante, é como se você visse o mundo pelos olhos de Deus. E quando isso acontece,
você nunca mais será o mesmo. Sua visão sobre a vida muda, sua perspectiva sobre a fé muda, e você entende melhor o quão pequeno o ser humano é diante da imensidão da criação. E foi isso que aconteceu com a tripulação da Artemis II. Enquanto observavam a Terra de uma distância tão grande, algo despertou dentro deles. É como se algo estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. E o que eles fizeram depois dessa experiência, isso é o verdadeiro coração desta história. Mas antes de continuarmos, há algo que precisamos revisitar. Porque essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu no espaço. No Natal de 1968, a Apollo 8 orbitou a Lua pela primeira vez. Foi a primeira vez na história que um ser humano orbitou a Lua. E enquanto eram cercados pelo silêncio do espaço, os astronautas fizeram algo que marcou o coração de milhões. Do espaço, eles leram para o mundo inteiro as primeiras palavras do Gênesis, capítulo 1, segundo a Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Essas palavras eram simples, mas naquela noite, milhões de pessoas se emocionaram às lágrimas enquanto ouviam, porque pela primeira vez na história, enquanto o ser humano estava tão longe da Terra, o que eles escolheram falar não foi ciência, não foi política, não foi tecnologia, mas sim Deus. E apenas um ano depois, em 1969, Buzz Aldrin pousou na Lua junto com a missão Apollo 11, mas antes mesmo de dar o primeiro passo na superfície lunar, antes das câmeras mostrarem tudo, ele fez algo em silêncio. Tirou pão e vinho. Depois de ficar sozinho no silêncio da Lua, ele comungou. Enquanto estava na Lua, leu silenciosamente para si mesmo as palavras de Jesus do Evangelho de João. Segundo Jesus, eu sou a videira e vocês são os ramos. De acordo com alguns relatos, a NASA aconselhou Aldrin a não ler a Bíblia em voz alta devido à possibilidade de reclamações ou processos. Mas não importa o que as outras pessoas digam, nada pode impedir a fé que está no coração de uma pessoa. E de acordo com muitos, o primeiro alimento e a primeira bebida consumidos na Lua simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Quando chegou a missão Apollo 14, 2 anos depois, mais de 300 Bíblias em miniatura e em microfilme foram levadas para a Lua, e cerca de 100 delas realmente chegaram à superfície lunar. Esse projeto foi realizado pela Liga de Oração Apollo. E no versículo de Marcos 16 que diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois disso veio a missão Apollo 15, e foi lá que James Irwin teve uma experiência espiritual muito profunda. Enquanto ele caminhava entre as montanhas e crateras da Lua, algo tocou profundamente o seu coração. Isso acabou mudando completamente a direção da vida dele. Mais tarde ele disse: Deus está vivo, não só na Terra, mas também na Lua. Ao voltar para a Terra, ele deixou a NASA e dedicou o resto de sua vida à pregação do Evangelho. Mas, segundo muitos, houve algo diferente no que aconteceu na missão Artemis II. Foi mais pessoal, mais verdadeiro e veio diretamente do coração. Porque desta vez, eles não estavam lendo um roteiro preparado, não havia um discurso pronto. Enquanto viajavam entre a Terra e a Lua, a tripulação conseguiu capturar imagens que esta geração com certeza nunca vai esquecer. Uma visão da Terra surgindo lentamente por trás do horizonte lunar, como uma pequena joia azul flutuando no meio da escuridão infinita. Eles também testemunharam um eclipse solar de um ângulo que quase ninguém na história já viu. Enquanto passavam pelo lado oculto da Lua, apareceu diante deles uma enorme quantidade de crateras. At rock formations ng mas Essas imagens nos lembram novamente de como o universo é vasto, belo e ainda cheio de mistérios. Mas não são as imagens a parte mais importante da missão, e sim como ela mudou os próprios astronautas. Porque, enquanto estavam no meio da viagem, houve um momento em que a tripulação espontaneamente pediu para falar com o mundo inteiro. Sem roteiro, sem ordens, ninguém os obrigou a fazer isso. E o dia que eles escolheram para fazer isso não era um dia comum. Era o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa é o dia em que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. É um dia de vitória da vida sobre a morte. Para muitos cristãos, essa é também a principal fonte de esperança para a humanidade. E exatamente nesse dia, enquanto flutuavam no meio da imensidão do espaço, a tripulação da Artemis II
pediu a oportunidade de falar com as pessoas na Terra. E isso não fazia parte da programação oficial. Também não estava no plano de voo, veio espontaneamente deles mesmos. Enquanto observavam a criação de uma distância tão grande, havia emoções que pareciam despertar de repente dentro deles. Parece que quanto mais eles viam a vastidão do universo, mais sentiam algo que é muito difícil de descrever apenas com palavras comuns. Uma sensação de admiração, humildade e profunda gratidão. E naquele momento, Victor Glover falou novamente. Ele também foi o astronauta que levou sua própria Bíblia pessoal dentro da espaçonave Orion. E o que ele disse em seguida marcou o coração de muitos que ouviram. Victor Glover disse: "Acredito que dias como este são importantes. E enquanto estamos tão longe da Terra, enquanto vemos a beleza da criação, uma das percepções mais importantes para mim aqui é que vejo a Terra como um todo." Essas palavras podem soar simples, mas quando você pensa sobre onde ele disse isso, de repente o significado se torna muito mais profundo. Porque enquanto ele falava, ele estava a milhares de milhas da Terra, cercado pelo silêncio do espaço e vendo o mundo inteiro como apenas um pequeno planeta. Mais tarde, o próprio Glover admitiu que não tinha preparado aquelas palavras. Ele não planejou falar daquele jeito. Não foi ensaiado. Não estava escrito. Saiu direto do coração dele. Era como se, ao ver toda a criação diante de si, algo tivesse tocado diretamente a alma dele. E tudo o que ele conseguiu fazer foi dizer o que realmente sentia. A beleza da criação. Isso foi o que ele enfatizou repetidamente. Não era tecnologia, não era conquista, não era uma missão histórica, mas sim a beleza da criação de Deus. E há uma mensagem muito bonita nessa decisão simples dele. Porque pense bem, enquanto ele estava em uma das maiores conquistas já feitas pelo homem, cercado pela tecnologia mais moderna do mundo, ele poderia falar sobre qualquer assunto científico, poderia falar sobre engenharia, a missão lunar, os sistemas de navegação ou o futuro das viagens espaciais. Mas não foi isso que ele escolheu. O que ele escolheu dizer foi o simples sentimento de admiração de uma pessoa ao olhar para a criação de Deus. E isso tem um significado profundo sobre o coração humano. É como se isso mostrasse que, não importa o quão ocupado o mundo esteja, não importa o quão alto seja o barulho do dia a dia, existe uma verdade escondida dentro de cada pessoa. Uma verdade que às vezes fica apenas encoberta pelo estresse, trabalho, problemas e o barulho do mundo. Mas quando nos deparamos com algo verdadeiramente grandioso, verdadeiramente belo e verdadeiramente sagrado, isso de repente desperta novamente, e Glover não parou por aí. Enquanto a nave espacial se aproximava de sua distância mais próxima, ele compartilhou outra mensagem que tocou ainda mais o coração dos ouvintes. Ele mencionou o mandamento de Jesus dado há quase 2000 anos. Segundo Jesus, ame a Deus e ame ao próximo e pense nisso. Ele disse isso enquanto olhava para a terra do espaço. De lá, você não vê fronteiras, não há muros, não há bandeiras, não há divisões políticas, apenas um planeta, um lar, uma família humana. Naquele momento, Glover escolheu lembrar ao mundo inteiro uma das lições mais importantes de Cristo. Amem uns aos outros. Enquanto essas palavras vinham do espaço profundo, seu significado parecia se aprofundar ainda mais, porque lá de cima você vê com mais clareza algo que muitas vezes esquecemos aqui na Terra, que todos nós somos iguais, todos vivemos no mesmo planeta e todos dependemos do mesmo mundo que nos dá a vida. Com o passar do tempo, parece que o mundo está ficando cada vez mais dividido. Há mais ódio, mais brigas, mais separação, mas um astronauta vindo do espaço nos lembra novamente do que realmente é mais importante: amar uns aos outros. E ele compartilhou mais uma coisa que mostrou ainda mais o quanto aquela experiência o afetou. Ele descreveu a Terra como uma nave espacial. Segundo Glover, é como se fosse um veículo lindíssimo projetado para ser o lar da vida, no meio do vasto cosmos. Mas há uma grande diferença. Não foi feito pelo homem. Nenhum engenheiro humano fez isso. Nenhuma fábrica construiu isso. Segundo Glover, foi Deus quem criou para ser o lar de seus filhos. Existe uma atmosfera que envolve a Terra e protege toda a vida aqui. A água que dá vida a cada criatura. A chuva que faz os alimentos crescerem ano após ano.
E tudo isso funciona em um equilíbrio extremamente preciso. Tão preciso, tão delicado, que até mesmo uma pequena mudança em algumas dessas coisas poderia tornar impossível para os humanos viverem na Terra. E enquanto Glover observava a Terra do lado de fora, enquanto ele a via flutuando no meio da escuridão do espaço, uma constatação ficou muito clara para ele: que alguém projetou tudo isso, que alguém pensou em cada detalhe, que alguém preparou este mundo para o ser humano antes mesmo de nascermos. E segundo ele, é possível ver os traços desse amor em todas as partes da criação, no movimento exato das estações, na chuva que cai do céu e dá vida à terra, no oxigênio que respiramos todos os dias sem nem mesmo pensar nisso, e em cada nascer do sol que, repetidamente, nos lembra que o mundo continua girando conforme o seu projeto. Para Glover, tudo isso parece ser uma prova da fidelidade de Deus à sua criação. Glover não foi o único a compartilhar uma reflexão espiritual naquela mensagem de Páscoa. Até mesmo Jeremy Hansen também falou sobre uma mensagem inspirada nos ensinamentos de Jesus. De acordo com alguns relatos, ele enfatizou a importância do amor e da união entre as pessoas. Porque para ele, essa missão não é apenas alcançar uma nova conquista na tecnologia. O significado disso vai muito além. Isso serve como um lembrete de quem realmente somos como seres humanos, que apesar das diferentes nações, culturas e crenças, a esperança da humanidade ainda é uma só. E enquanto flutuavam no meio do espaço, parecia que sentiam com mais clareza um tipo de amor que não tem fronteiras e nenhuma distância pode impedir. Um amor tão vasto quanto o espaço ao redor deles e tão real quanto a terra que viam diante de si. Mesmo que aqueles momentos fossem intensos, algo ainda mais forte estava por vir. Enquanto a viagem da espaçonave Orion continuava, a tripulação conseguiu novamente fotos que, com certeza, ficariam marcadas na memória de toda uma geração. A Terra, aparecendo aos poucos por trás da Lua, parecia uma pequena joia azul surgindo da escuridão do espaço. Mas depois disso, chegou o momento que o mundo nunca vai esquecer. No dia seguinte, a espaçonave Orion entrou no lado oculto da Lua. Essa é a parte da Lua onde todas as comunicações de rádio com a Terra desaparecem. Quando você está lá, o sinal é completamente cortado. Sem chamadas, sem transmissões, não há como alguém na Terra ouvir você. Durante cerca de 45 minutos, aqueles 4 astronautas foram as pessoas mais isoladas da história da humanidade. Pense nisso, sem contato com ninguém, nenhuma voz para ouvir, nenhum sinal vindo da Terra. Só eles 4. O corpo metálico da nave espacial e um silêncio quase impossível de ser compreendido por uma pessoa comum. E antes do sinal desaparecer completamente, houve algumas últimas palavras, as últimas coisas que o mundo ouviu deles. Não eram dados técnicos, nem coordenadas, nem atualizações de sistema. A última coisa que Victor Glover disse antes da comunicação ser cortada foi muito simples. De acordo com Victor Glover, enquanto nos preparávamos para perder o contato de rádio, sentíamos o amor de vocês vindo da Terra, e depois disso, silêncio. Silêncio absoluto. Durante 45 minutos, a espaçonave Orion ficou escondida atrás da Lua, sem transmissão, sem comunicação, sem qualquer conexão com outra pessoa no universo. Mais tarde, Glover compartilhou o que fez durante aqueles momentos, e ele disse isso como se fosse algo normal e simples. De acordo com Victor Glover, foi uma simples oração. Imagine essa cena. Um homem com sua Bíblia atrás da Lua, cercado pelo silêncio mais profundo que um ser humano pode experimentar. E enquanto todas as vozes da Terra desaparecem, parece que apenas uma voz permanece. A voz que a distância não pode impedir. Naquele lugar onde a tecnologia mais moderna da humanidade quase alcança seu limite, a oração não terminou. Na verdade, parece que ela se tornou ainda mais real. E é surpreendente pensar que há semelhanças entre o que aconteceu na Artemis II e na missão Apollo 8, com mais de 50 anos de diferença. Na missão Apollo 8, eles leram o Gênesis do espaço durante o Natal. Agora, na Artemis II, um testemunho vivo de fé em Cristo foi proclamado durante o domingo de Páscoa. Natal e Páscoa, nascimento e ressurreição, as duas celebrações mais importantes da fé cristã. E em ambas as ocasiões, enquanto estão no espaço, parece que naturalmente a conversa volta para Deus. Parece que há algo gravado no mais profundo do coração humano
que se torna mais visível, que desperta quando nos deparamos com algo verdadeiramente eterno, porque a verdadeira fé não é facilmente contida. Quando isso é verdadeiro, mesmo que seja você quem está falando, mesmo que esteja no espaço, mesmo cercado de ciência e tecnologia, mesmo que milhões de pessoas estejam te ouvindo, alguns cientistas têm um nome para isso. Eles chamam isso de Overview Effect. É a intensa reação emocional e espiritual que muitos astronautas experimentam depois de ver. Muitos deles voltam para a Terra parecendo pessoas diferentes, mais reflexivos, mais emocionais, com pensamentos mais profundos sobre a vida. Mas enquanto a ciência chama isso de um efeito, para a fé parece ser uma experiência mais antiga e mais sagrada, um momento em que a alma humana de repente se depara com a própria obra de seu Criador. E o que é ainda mais surpreendente, muitas das coisas que esses astronautas sentiram e disseram parecem já ter sido escritas na Bíblia, milhares de anos atrás. Glover falou sobre a beleza da criação. E de repente essas palavras ganharam um significado mais profundo, quando comparadas ao que o rei Davi escreveu há cerca de 3.000 anos no Salmo 19. De acordo com o rei Davi, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Davi não tinha telescópio naquela época, também não havia espaçonaves, mas enquanto ele olhava para o céu milhares de anos atrás, ele compreendeu a mesma verdade que Glover também viu da janela da espaçonave Orion, que a própria criação parece falar, que todo o universo silenciosamente dá testemunho da grandeza de Deus que o criou. 3.000 anos separam David e Glover. Os mundos deles são completamente diferentes, épocas diferentes, tecnologias diferentes, mas a percepção é a mesma. O mesmo deslumbramento permanece. A mesma emoção de alguém diante de algo tão vasto que quase não pode ser descrito em palavras. E tem mais uma coisa que Davi escreveu que parece tocar ainda mais fundo. Quando vemos a Terra tão pequena e solitária flutuando no meio da imensa escuridão do espaço, no Salmo 8, há uma pergunta que o rei Davi escreveu há milhares de anos. E até hoje, parece que ela ainda toca direto o coração humano. Segundo o rei Davi, quando olho para os teus céus, a lua e as estrelas que colocaste em seus lugares, o que é o homem para que te lembres dele? Uma pergunta tão simples. Mas, à medida que você pensa sobre isso, a pergunta se aprofunda ainda mais. O que realmente somos no meio desse universo tão vasto? Por que Deus, que criou as estrelas e as galáxias, daria atenção à pequena e temporária vida do ser humano? Por que ele se importaria com um planeta tão pequeno, flutuando no meio desse espaço imenso? Mas, de acordo com a Bíblia, ele se importa, ele nos conhece, ele se lembra de nós, e ele ama cada pessoa que já viveu e que ainda vai viver na Terra. Essa talvez seja uma das verdades mais bonitas e mais difíceis de acreditar em toda a existência. Que o Deus que sustenta todo o universo tem um amor pessoal por cada pessoa. E tem mais uma coisa que o profeta Isaías escreveu que parece combinar perfeitamente com o amor. No nosso tempo, de acordo com Isaías, levantem os olhos e vejam quem criou tudo isso. E foi exatamente isso que a tripulação da Artemis II fez. Eles levantaram seus olhos mais alto do que quase qualquer pessoa há mais de 50 anos. E enquanto eles olhavam para a criação a partir do espaço, parecia que viam os traços do Criador. Mas a outra parte ainda mais surpreendente dessa história. Na Bíblia, existe um livro muito antigo chamado Livro de Jó. Ele é uma das partes mais antigas das Escrituras, escrito há mais de 3.000 anos. E naquela época, a humanidade quase não tinha uma compreensão clara sobre o universo. Havia civilizações antigas naquela época que acreditavam que a Terra estava apoiada em grandes pilares. Alguns diziam que ela repousava sobre uma tartaruga gigante ou criatura mítica. Essa era a crença do mundo naquela época. Mas mesmo com o conhecimento limitado das pessoas na antiguidade, Jó escreveu algo que até hoje ainda surpreende. De acordo com o livro, Deus colocou a Terra sobre o nada. Sobre o nada, imagine isso. Há mais de 30 séculos houve alguém que escreveu que a Terra está flutuando no espaço vazio. E milhares de anos se passaram antes que a ciência finalmente provasse que isso era verdade. E agora, Victor Glover viu isso com seus próprios olhos. Enquanto estava dentro da espaçonave Orion levando sua regata,
Ele viu a Terra flutuando livremente no meio da escuridão, sem pilares, sem nada sustentando, apenas suspensa no espaço, sustentada pelas leis invisíveis que Deus colocou desde o princípio. O que Jó escreveu há milhares de anos, esse astronauta viu com seus próprios olhos no espaço. E para muitos que acreditam, isso tem um significado muito profundo. Como uma pessoa da antiguidade poderia saber de algo que a ciência levou milhares de anos para descobrir? Para muitos, só há uma resposta. A palavra de Deus é verdadeira, e depois disso veio a parte mais poderosa de toda a missão, o momento que marcou o coração de milhões de pessoas. Depois que Glover viu a beleza da criação, depois que ele lembrou o mandamento de Jesus de amar o próximo, depois que ele orou atrás da lua no meio do silêncio mais profundo, ele disse algo que ecoou por toda a terra. De acordo com Victor Glover, precisamos de Jesus. Estejamos na Terra ou orbitando a Lua, precisamos de Jesus. E pense em quem disse isso. Não foi um pastor, não foi um pregador, não foi um teólogo, mas sim um astronauta da NASA. Um homem da ciência que viu pessoalmente a vastidão da criação a partir da órbita lunar, e depois de ver a Terra inteira daquela distância, essa foi a conclusão que ficou gravada no coração dele, que o ser humano precisa de Jesus. Porque enquanto ele estava cercado pela imensidão do cosmos e pela grandeza de Deus, essa verdade se tornou muito clara para ele. E isso está diretamente ligado ao coração do Evangelho, que Deus ama este mundo, este planeta que ele cuidadosamente projetou como lar da humanidade. Apesar das guerras, do ódio, das divisões e dos repetidos erros da humanidade, ele continua nos amando. E de acordo com a fé cristã, ele enviou seu Filho para provar isso. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que mudou a vida das pessoas por quase 2000 anos. E agora, diretamente do espaço profundo, essa mensagem foi novamente proclamada por um astronauta. Não de uma maneira complicada, mas com palavras simples de alguém que viu algo tão vasto, que as palavras comuns quase perderam o sentido. E no final, só restou a fé. E talvez essa seja a parte mais bonita de toda a história da Artemis II. Porque não houve sermão, não houve programa religioso, não houve agenda. Apenas uma pessoa que levou a Bíblia para o espaço, viu a beleza da criação e não conseguiu mais ficar em silêncio sobre o que sentiu. A beleza da criação, o mandamento de amar o próximo e a necessidade que o ser humano tem de Jesus. Tudo isso foi dito de um lugar onde as fronteiras desaparecem, onde não há divisão e só restam as coisas mais importantes, a obra de Deus e o amor de Deus. E se essa história também tocou o seu coração, seria bom ouvir o que você pensa sobre isso. Você acha que é apenas uma coincidência que, quanto mais o ser humano se afasta pelo espaço, mais pensamos em Deus? Porque a missão Artemis II não é apenas uma simples conquista científica, ela também serve como um lembrete para toda a humanidade, uma Bíblia pessoal que viajou pelo meio do espaço, uma mensagem de Páscoa sobre a beleza da criação, que saiu espontaneamente do coração do astronauta, palavras de Jesus como as últimas ouvidas pela Terra antes do silêncio atrás da Lua, uma oração no espaço profundo e um astronauta que disse que precisamos de Jesus. Mais de 50 anos após a Apollo 8, a humanidade voltou ao espaço profundo e mais uma vez parece que o ser humano encontrou Deus. Porque, por mais potentes que sejam os telescópios da ciência moderna, por mais longe que o estudo humano alcance no universo, ainda não foi encontrado nenhum planeta igual à Terra, nem sequer um. Até agora este mundo continua sendo único em todo o universo conhecido. E para muitos que acreditam, isso não é um acidente, é um desígnio, uma assinatura do Criador em sua obra. Enquanto a humanidade continua procurando vida em outros planetas, a Terra continua sozinha, como um testemunho silencioso de que alguém a projetou, alguém a moldou e alguém a ama mais do que o ser humano pode compreender. E para nós isso também é um convite para viver com verdadeira fé em Jesus. Mesmo que não estejamos na espaçonave Orion, mesmo que não vejamos a Terra da Lua, ainda podemos experimentar a mesma percepção aqui mesmo em nossas vidas. Toda vez que olhamos para a criação ao nosso redor, podemos ver as marcas de um Deus cujo amor é infinito. E Victor Glover está certo. Precisamos de Jesus em nosso dia a dia, nos dias felizes,
nas noites difíceis, nas vitórias e M tempos de dificuldade. E de acordo com a mensagem do Evangelho, você não precisa viajar pelo espaço para ser encontrado por Deus, só precisa abrir seu coração. E se você ainda não fez isso antes, pode fazer agora com suas próprias palavras e com fé verdadeira no coração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que o Senhor entregou sua vida por mim. Agora eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Guia a minha vida e enche-me com a tua paz. E se você disse essa oração com sinceridade, algo novo pode estar começando na sua vida agora. E lembre-se disso. Toda vez que você olhar para o céu, seja de dia ou de noite, você não está olhando para um universo vazio. Você está olhando para a criação, para a imensidão de Deus. Ele é capaz de segurar as galáxias, mas o amor dele está perto de você, mas ainda mais perto do que a sua próxima respiração. E quando você precisar dele, é só falar com ele. Você não precisa de palavras perfeitas. Ele ouve o verdadeiro clamor do seu coração, seja da órbita lunar ou do seu quarto silencioso aqui na Terra. E se você se sentiu inspirado por essa história, pode compartilhá-la com outras pessoas que precisam ouvir isso também. Porque às vezes, basta uma história para te despertar e reacender a fé que há muito tempo espera dentro do coração de uma pessoa. Oh,